Newton afirmava: não hão de admitir mais causas das coisas naturais do que as que sejam verdadeiras, e, ao mesmo tempo, bastem para explicar os fenômenos de tudo. Com essa afirmação, Newton procurou justificar um dos aspectos essenciais de sua teoria, a universalidade do conceito de gravitação. Assim, a Lua orbita em torno da Terra por causa da força gravitacional, e pela mesma razão a Terra gira em torno do Sol. Os corpos caem na superfície terrestre, ou seja, a mesma lei de gravidade poderia ser aplicada em qualquer lugar do universo. Essa lei ficou conhecida como Lei do Universo do Quadrado, pois estabelece que a força gravitacional diminui à medida que a distância entre os corpos aumenta, ou seja, ela é inversamente proporcional à distância, só que eleva ao quadrado. Desse modo, se a distância entre dois objetos aumentasse 10 vezes, a força da atração gravitacional diminuía 10 elevado ao quadrado, ou seja, 100 vezes. A intensidade da força gravitacional varia proporcionalmente com a massa dos corpos. Por exemplo, para que a Terra se mantenha girando em torno do Sol, ele exerce sobre ela uma força gravitacional, sendo a massa da Terra aproximadamente 6,0 vezes 10 elevado a 24 gramas. Percebe-se que a forma gravitacional que o Sol exerce é significativa para corpos cujas as massas são muito pequenas, se comparadas com as massas dos astros. A atração gravitacional não é percebida, por isso a noção de gravidade acaba sendo associada apenas à Terra e não a todos os objetos. O conceito de força gravitacional, entretanto, refere-se à atração mútua entre quaisquer objetos que tenham massa. Terra aproximadamente 6,0 vezes 10 elevado a 24 gramas. Percebe-se que a forma gravitacional que o Sol exerce é significativa para corpos cujas as massas são muito pequenas, se comparadas com as massas dos astros. A atração gravitacional não é percebida, por isso a noção de gravidade acaba sendo associada apenas à Terra e não a todos os objetos. O conceito de força gravitacional, entretanto, refere-se à atração mútua entre quaisquer objetos que tenham massa. As leis elaboradas por Kepler foram muito importantes para a descrição do movimento planetário. Porém, faltava entender que tipo de força agia sobre os planetas, para que eles se deslocassem ao redor do Sol de forma compatível com essas leis. Em sua obra, publicada em 1687, o inglês Isaac Newton apresentou a lei da gravitação universal. Para estabelecer essa lei, Newton buscou entender o movimento da Lua, com base nos 3 princípios fundamentais da dinâmica. Pesquisou também o movimento dos planetas fundamentados nas leis de Kepler e concluiu: 2 corpos materiais quaisquer exercem uma força de atração mútua, denominada força gravitacional. A intensidade da força gravitacional depende das massas desses corpos, sendo diretamente proporcional aos produtos delas. A intensidade da força gravitacional depende da distância entre os corpos, sendo inversamente proporcional ao quadrado dessa dinâmica. A representação matemática da lei da gravitação universal é: Oi, gente, então. Eu vou estar explicando sobre a resolução do exemplo que foi mostrado na imagem da lei da gravitação. Então, a equação dele seria Fg igual G igual M1 M2 sobre D sobre 2. Gente, o D é a distância percorrida. Então, se você olhar na questão lá, a distância dele seria 380 mil quilômetros. Então, a gente teria que fazer esse 380 ficar um pouquinho mais curto, né? Então, o que a gente faz? A gente corta o 0, 0, 0, 0, porém, a gente coloca uma vírgula no 3, na frente do 8.
Então, o que a gente faz? A gente faz com que fique 3,8 vezes 10 sobre 8 metros. Então, ficaria assim. E a gente continuando aqui, a gente vai fazer o quê? FG igual 6,7 vezes 10 sobre menos 11. Que seria, gente? Então, 6 vezes 10 sobre 24 vezes 7,4 vezes 10 sobre 22. E a gente faz sobre tudo isso dividido por 3,8 vezes 10 sobre 8. Fecha parênteses e coloco sobre 2. Gente, se vocês perceberem, o 3,8 vezes 10 sobre 8 é a resposta daqui que a gente fez, da distância. Então, fazendo tudo isso, a resposta ficaria 2 vezes 10 sobre 20 newton.